Bom, primeiro eu queria agradecer o convite da Gisela e dos organizadores e já pedir desculpa porque o que eu vou falar não tem nada a ver com o que vocês estão falando aqui, mas, mas eu acho que a gente consegue fazer uma ponte. Pode apagá-lo, isso. Bom, eu vou falar de um instrumento financeiro que chama Social Impact Bond, que foi inventado na Inglaterra alguns anos atrás. Mas antes disso, um pouco para calibrar essa conversa, eu queria saber aqui quem tem conhecimento, facilidade com o tema de finanças, finanças públicas, finanças sociais. Mais alguém? Mais alguém? Ok. Quem aqui trabalhou ou trabalha em organizações sociais que têm convênios com o governo? Ah, ok. Então já chamo o ponto comum aqui. Bom, então como a plateia não é de finanças, basicamente a minha primeira piada não faz sentido, então vamos passar para o que é um Social Impact Bond. Social Impact Bond, a palavra bond é um título de mercado, é uma dívida que é emitida por uma empresa ou por um governo, mas o Social Impact Bond não é um bond. Então, na verdade, esse nome é totalmente misleading, ele te leva a outros lugares. Na verdade, o que é um conjunto de contratos para resultados sociais entre uma série de atores, onde você tem investidores, operadores, que normalmente são organizações sem fins lucrativos, e o poder público. Tá? Essa história começou na Inglaterra porque lá na Inglaterra o governo é um péssimo contratante, especialmente de organizações sociais. Lá na Inglaterra o foco dos contratos ou dos convênios com organizações sociais são atividades. Então eu como governo quero contratar uma creche, eu defino que a parede tem que ser branca, que tem que ter 3 cuidadores por criança, que tem que ter tantas calorias nas refeições, e descrevo detalhadamente o que tem que ser feito, mas em nenhum lugar desse contrato está escrito se as crianças estão educadas, estão sadias, estão saudáveis, estão cuidadas. É um foco em atividade, não em resultado. É como se você fosse numa escola e falasse, bom, eu quero que todas essas coisas sejam feitas, mas no seu contrato não fala nada se as crianças estão aprendendo. Lá na Inglaterra, normalmente, quando você foca em atividade, você paga também por atividade, você não paga por resultado, não paga mais por uma coisa melhor. Você busca, na verdade, já que você pré-definiu tudo, é isso que tem que ser feito, então eu quero que tudo isso seja feito ao menor custo possível. Obviamente, lá na Inglaterra é igualzinho aqui no Brasil ou pior. Então, quem levanta a mão e trabalha em organizações que têm convênios com o governo, entendem que é isso. O governo não paga o custo cheio, paga atrasado. O único foco dele não é nem se você fez tudo aquilo que está no contrato, é se você tem a nota fiscal, a terceira via rosa carimbada na nota fiscal, dizendo que você gastou para fazer aquilo que estava no contrato. Então, o foco da organização deixa de ser ter um resultado social, fazer alguma mudança na vida daquelas pessoas, daquelas crianças ou de quem seja. Passa a ser garantir que eu coleto todas as notas fiscais rosas com carimbo. E não só isso. Isso a gente olha do nosso lado, é ruim, mas pensem que tem a mesma estrutura do lado do governo, que é para garantir que você está recebendo todas as notas fiscais rosas carimbadas para você poder pagar. Então, obviamente, isso não é condutivo a você ter um resultado social. Isso é condutivo a você ter um controle. Em 2010, mais ou menos, quando essa história do Social Impact Bond começou na Inglaterra, eles queriam fazer o teste justamente de mudar essa lógica. E falar assim, poxa, eu tenho aqui pessoas que são presas. A taxa lá na Inglaterra era super alta, 60%, 70% dos jovens que cometiam o primeiro crime, 18 a 24 anos, cometiam o primeiro crime, voltavam a reincidir. E isso é, socialmente, um desperdício. Não só da vida das pessoas, mas focando no lado financeiro, você pagou para a pessoa ficar 1 ano na prisão, ele vai lá,
comete outro crime e volta de novo. Ou seja, todo aquele dinheiro que você gastou é como se você tivesse jogado fora, né? Você é o governo, mas na verdade somos todos nós os pagadores de impostos, né? Então, eles falaram, poxa, e se eu conseguir pagar não por uma série de atividades, de ajudar com currículo, com procurar emprego, com isso, com aquilo, já pré-escritas, mas por resultado. Então, eles fizeram esse exemplo na Inglaterra, onde um gestor do CIB, CIB é o Social Impact Bond, então, quando eu falar CIB, vocês já sabem que é isso aqui. Chegou para o governo e falou, olha, vamos fazer o seguinte, em vez de você pagar por todas essas atividades aqui, me pague, sei lá, 10 mil pounds por preso que não reincide dentro de um determinado, uma população-alvo. Aí o governo pensa assim, poxa, tá bom, né? Porque eu só pago se funcionar, se não funcionar, não pago. Então, do ponto de vista de finanças públicas, é bom, né? Só que o que acontece? Esse é um trabalho que vai ser feito ao longo de um ano, um pouco mais. Alguém precisa financiar a organização social que está fazendo esse trabalho, né? Porque o governo não vai. Se o governo só paga quando tem resultado, significa que o governo paga no futuro. E quem é que paga o salário de todos os profissionais envolvidos ao longo do tempo, né? Então você precisa da figura de um investidor. Então, esse mesmo gestor chega para o investidor e fala, olha, você não quer me dar 8 mil pounds para daqui a 1 ano, 2 anos ou 3 anos, quando quer que seja o medido resultado. Se a gente tiver sucesso, eu te pago 10 mil. O investidor fala, olha, tá bom, pelo risco que eu estou correndo, pode fazer sentido. Agora, tudo isso só acontece não porque esse gestor tem uma ideia de como reduzir a reincidência, mas quando, na verdade, tem uma série de operadores, em geral sem fins lucrativos, mas não é exclusivo, né, que já trabalham, que já estão lá sofrendo para carimbar todas as notas fiscais, rosa, terceira via, né, que já tem resultados, já tem evidências de que consegue reduzir a reincidência em 5%, 10%, X%, né, para quem esse operador chegou antes e falou, quanto custa para você fazer isso sem as amarras do governo? Para você fazer direito? Vamos supor que ele tenha falado 8 mil. Né? Então, na verdade, o que ele consegue é propor uma economia para o governo, porque o governo, esses 10 mil, o número que seja que o governo está pagando, ele já estava pagando de qualquer forma ao contratar diretamente os operadores. E não só isso, é dinheiro, como a gente falou, é dinheiro que ele estava jogando fora, porque todo mundo estava reincidindo. Né? Então, tem uma economia para o governo, você tem uma possibilidade de retorno financeiro para o investidor, né? E você tem uma garantia de receita para o operador. Né? Então, tem visibilidade. Olha, a gente vai fazer esse contrato durante 3 anos, todo mês eu vou te pagar todo dia 5, X mil reais. Né? Que é muito diferente do dia a dia dele. Então, assim, claro, em se atingindo o resultado, você tem benefício para todo mundo. O que acontece se você não atingir o resultado? No primeiro Social Impact Bond que aconteceu, que é justamente de reincidência nessa prisão de Peterborough, o governo não pagava nada. Né? O operador, ele recebeu, durante aqueles 3 anos, todo mês, o valor do serviço dele. E o investidor era quem perdia o dinheiro. Então, na verdade, o que você fazia, ao criar essa história super complicada, porque a história normal é o governo contrata direto com o operador. Ao você complicar essa história com todos esses contratos, o que você permite fazer é separar o risco operacional do risco financeiro. Quem é o agente mais preparado para tomar o risco financeiro é um investidor e não uma ONG. Quando você tem um contrato direto aqui, você junta tudo. Então, se o programa funcionar, ótimo. Se não funcionar, entre aspas, quebra a ONG. Imagine que o governo estivesse pagando diretamente para esse operador aqui. Claro, para isso você precisa ter um avaliador independente, porque nem o investidor vai confiar nos números que o governo der e nem o governo vai confiar nos números que essa operação der. Então você precisa, de fato, de um avaliador independente. Né? Tá claro? Queremos
Alguém tem alguma dúvida? Tá. Então, isso é o funcionamento de um Social Impact Bond, né? E isso foi uma história que começou há 5 anos atrás. O primeiro foi em prisões. Tem vários em prisões, não é exclusivo. Vou trazer uns exemplos sobre saúde. Mas hoje tem uns 40 no mundo e mais outros 40 em estudo. Então, assim, é um negócio que está pegando fogo. De certa forma, o que essa estrutura permite é você focar em inovação, em experimentação, num espaço controlado, porque no final das contas, se você de fato chegar à conclusão que existe uma maneira certa de fazer as coisas, depois você pode escalar isso como política pública já com resultado comprovado. Então, o Social Impact Bond, ele fomenta o foco em resultado versus em atividade. Ele permite, ou ele admite mais inovação, mais tomada de risco, tem mais flexibilidade. Então, o que aconteceu lá na Inglaterra? Eles desenharam o programa, maravilha, começaram a operar, descobriram que vários dos condenados tinham problemas mentais. Então, eles agregaram, aquele gestor do CIB agregou mais um serviço de saúde mental à proposta dele. Se fosse um contrato tradicional, o governo ia falar, não pode. Não pode porque não está no contrato, não está previsto. Não posso pagar por esse serviço. Não, mas dá um resultado melhor. Infelizmente, né? Então, de certa forma, você introduzir essa complexidade, esse ente privado aqui no meio da história, permite toda essa flexibilidade. Né? E você faz isso de uma maneira bastante robusta. Você tem, é um experimento científico, você tem uma população-alvo, um grupo de controle, que tem que ter as mesmas características, então vão ser jovens, 18 a 24, nas outras prisões e assim por diante. Aqui é um pouco o que eu passei, quem são os atores e quais são os benefícios. Né? Então, o governo tem captura de economias. É o dinheiro que não foi desperdiçado, é a economia. Não sei se vocês sabem, vocês sabem quanto custa um estudante, na média, no Brasil, de ensino fundamental? Alguém sabe? R$3.000 por ano, 3 a 4 mil reais por ano. Quanto custa um preso? R$2.500 a R$3.500 por mês. Então, se você conseguir que as pessoas não voltem para a prisão, é um excelente investimento do ponto de vista financeiro para o governo. Então, isso aqui tem bastante valor. Né? O gestor do CIB é quem orquestra tudo isso. Ele tende a não ser um especialista ou em saúde, ou em educação, ou em prisões. Ele tende a ser um especialista mais em finanças sociais. Os operadores, como eu falei, isso aqui não é gente que tem uma ideia de como resolver algum problema. Porque se você tem uma ideia, né, e não tem experiência, não tem evidência, não tem resultados, o investidor lá, ele não vai querer entrar. Né? O investidor, ele quer alguma coisa que tenha um retorno comparável com o risco. Esse negócio aqui não vai dar um retorno. Ninguém vai ficar milionário com essa história. O investidor, eventualmente, vai ganhar algum dinheiro, sim. Esse é o papel dele. Né? Ele coloca dinheiro antes para tirar mais dinheiro depois. Né? Mas se você fala, poxa, eu tive aqui, eu acordei hoje de manhã, eu acho que eu sei como resolver esse problema, um investidor vai falar para você, ok, vai lá, resolve na hora que você já tiver resolvido, tiver provas, volta, aí eu financio numa escala maior. Né? Os beneficiários, a gente fala pouco neles, mas eles são os maiores beneficiários. Então, imagina a disrupção que é para uma pessoa ficar entrando e saindo da prisão, não só para ela, para a família dela, para a sociedade, para a comunidade onde ela vive. Né? Avaliador independente, investidor, a gente já falou um pouco. Acho que isso aqui a gente não precisa passar. Então, vamos lá. Tem um desafio grande que é como você orquestra, como você contrata essa história. Né? Você tem alguns instrumentos jurídicos de contrato entre governo e entes privados. Né? Você tem, na verdade, entre governos e governos, você tem as alianças públicas, os consórcios, os convênios de cooperação. Entre governos e entes privados, você tem alguns instrumentos. Você tem gestão delegada, onde ele transfere a gestão por contrato
para o setor empresarial, ou gestão por fomento, que é para o terceiro setor. E aqui são instrumentos jurídicos para fazer isso acontecer. Esse instrumento onde o governo contrata um resultado de um terceiro que não vai operar, que ele vai subcontratar a operação e vai ser financiado por um outro, isso não está previsto em lugar nenhum. Então, a gente tem que achar algumas, dentro das opções disponíveis de contratos, o que é mais próximo, né? No Brasil, a coisa mais próxima é a PPP, PPP administrativa, inclusive, né? Onde PPP, parceria público-privada. Então, PPP é um contrato, é uma coisa determinada por lei o que é. A gente fala de parcerias público-privadas conceitualmente, é um universo maior de conceitos. Do ponto de vista jurídico, é um contrato que tem algumas características. Ele tem que ter pelo menos 5 anos, no máximo 35 anos, e o contrato tem que ser acima de 20 milhões de reais, né? Tem algumas outras opções aqui, os convênios, contratos de gestão, de parceria, etc., que é o contrário. Ele pode ter no máximo 5 anos. A razão de fazer isso é de saúde fiscal dos governos, basicamente para um governo não comprometer receitas para o futuro mais do que seria razoável, né? 5 anos, no fundo, significa que quem vai pagar a conta é o próximo prefeito ou o próximo governador. Então, tem essas limitações. Como eu estava falando, a mais próxima é a PPP. 5 anos como tempo mínimo é adequado. O processo de Peterborough foram 7 anos. Por que são 7 anos? Não são 7 anos de intervenção. Na verdade, a intervenção dura, vamos supor, 1 ano. O monitoramento dura mais 3 anos. Só que você tem várias turmas. Então, entre o começo da a primeira atividade na primeira turma da intervenção e a última atividade na última turma, no último monitoramento, vai acabar passando 5, 7, 10 anos, porque são problemas complexos. Se fossem fáceis, a gente não estava aqui reunido, já estava tudo resolvido, né? Bom, tem outras coisas que tem que ser resolvidas no Brasil ou em geral para isso acontecer. Então, uma coisa é a questão jurídica, outra é os atores. Então, você precisa investidores interessados, governos interessados, operadores capazes, avaliadores independentes e gestores do CIB. E isso não está pronto, né? Então, a gente está promovendo esse tema no Brasil. A maneira que a gente enxerga isso é como uma espiral. A gente fala com o governo, vê se ele gosta da história, fala com o investidor, fala com o operador. Mas quando você fala ainda muito conceitualmente, porque você não tem o caso exato, né? E vai chegando cada vez mais perto de um centro até que a conversa vai ser, olha, para reduzir reincidência de presos, homens entre 25 e 33 anos, deste tipo de crime, a este preço, com essa possibilidade de retorno, com essa metodologia, interessa para todo mundo? Interessa, mas a gente ainda está no começo dessa espiral. A gente ainda está tateando para ver se o governo quer trabalhar de uma forma diferente. Se o investidor topa colocar recursos com esse tipo de risco, se o operador topa trabalhar dessa forma, porque parece fazer muito sentido para a gente, mas as organizações já têm a sua forma de trabalhar. Isso representa uma mudança. Hoje, ninguém é medido por resultado. Então, você assina um convênio com o governo, assim como tem um lado ruim, de que o único foco é em carimbo da nota fiscal, se o seu programa não é efetivo, você recebe igualzinho. Então, assim, poxa, hoje eu recebo. Será que meu programa é assim, efetivo mesmo? Eu vou continuar recebendo? Então, você acaba buscando operadores que são mais estruturados, mais fortes, que têm já um histórico de evidência de resultado, né? Você precisa ter outras coisas que não são os atores, é que você precisa ter medidas de resultado definíveis e mensuráveis e concretas, né? Então, a gente pode falar, poxa, eu quero que as pessoas sejam mais felizes. Vou fazer um CIB para as pessoas serem mais felizes. Tenho 2 problemas. Um é, qual é o indicador que eu vou usar para isso? E outro é, tem que ter informação disponível regularmente coletada sobre aquele indicador. Então, por exemplo, vamos supor que o indicador seja número de sorrisos, fantástico, achei um indicador perfeito. Mas se eu não tenho uma série histórica de número de sorrisos por pessoas, não adianta, né?
E no final, business case. Essa história toda ela tem que fazer sentido economicamente. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, tem um foco muito grande em economia para o governo, né? Tá bom, você vai fazer isso, quanto é a economia do governo, portanto, quanto o governo pode pagar. Na América Latina, especialmente no Brasil, a gente tem outras considerações, que muitos gastos sociais eles são compulsórios. Então, eu, como prefeito, tenho que gastar 25% do meu orçamento com educação. Então, não tem economia real. Qualquer coisa que eu economizar, sou obrigado a gastar de qualquer forma. Então, o foco deixa de ser economia, do ponto de vista de dinheiro, que eu vou poder usar para outras coisas, e passa a ser, eu consigo prover um melhor serviço ao mesmo custo. Né? Mas ainda tudo isso vai depender de como essas conversas com os estados andarem. Né? A outra questão-chave é a escolha da população-alvo. Né? Obviamente, a necessidade social é muito grande. Então, todos os presos precisariam ou poderiam se beneficiar de um esforço de redução de reincidência. Mas para você avançar e conseguir ter uma população-alvo e um grupo de controle, ele tem que ser muito mais recortado e definido. Né? Então, egressos que foram libertados no ano anterior, condenados por crimes leves com alta taxa de reincidência, você pode fazer uma lista de crimes, e que tinham menos de 24 anos. Então, esses vão ser os únicos, ou se você quiser, os primeiros beneficiados por essa intervenção. Conforme a intervenção for provada, ela pode ser expandida também. Funcionou um mix de aconselhamento psicológico, saúde, trabalho, família, funcionou para esse grupo? Podemos fazer um outro ciclo, podemos apostar de que vai funcionar também para mulheres na mesma situação, para homens um pouco mais velhos. E aí você vai melhorando as intervenções, mas começa com uma população definida. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Na área de saúde não tem nenhum hoje na área de nutrição, né? Mas eu trouxe alguns exemplos de como essas coisas poderiam funcionar na área de saúde. Como é que a gente está de tempo? Está acabando, ok. Acabou. Muito obrigado. Vamos lá. Então, na Colômbia fizeram o CIB tentando prevenir gravidez precoce. Então, vocês vão ver, a maior parte dos CIBs tem uma lógica de prevenção, mais do que de intervenção pós. Porque aí é onde você consegue fazer coisas com, entre aspas, menores custos e maiores ganhos. Então, na Colômbia, um sobre gravidez precoce, né? O pagador, então, era o governo colombiano. Quando a gente fala do governo, aqui é o governo. O indicador é gravidez, 4 a 6 anos, e tem 2 operadores, Profamília e Fundação Bien Humano. E os benefícios estimados, aqui é como se fosse economia para o governo, até 4 vezes. Né? Tem CIB sobre nascimento prematuro no estado da Carolina do Sul. Né? Mais ou menos a mesma lógica. Né? E aí o indicador de pagamento é nascimentos prematuros prevenidos. Então, de novo, você tem que ter um baseline, uma linha base de nível de nascimentos prematuros para você poder comparar e dizer, ok, reduziu em tanto. Né? Tem um de asma na Califórnia, e aí é interessante que o pagador de resultados é um consórcio de seguros de saúde, então não é exatamente o governo, porque basicamente para um seguro de saúde ficar pagando para tratar asma é muito mais caro do que prevenir. Né? E em Israel fizeram um com diabetes tipo 2. Né? Então, de novo, casos de diabetes evitados, duração de 3 anos, e aí alguns deles a gente tem os valores, quanto era o tamanho do CIB do ponto de vista financeiro, em outros não. Onde que a gente está no Brasil? Essa é a última página, eu acho. A gente, tem algumas ideias de em que temas isso poderia ser feito. A gente está fazendo um estudo de viabilidade, que é um pouco essa espiral que eu estava falando. Tem atores interessados, você tem um business case, você tem indicadores, em 2 áreas. Segurança, de novo, reincidência de presos, e educação. Tá? Educação são 2 mundos totalmente diferentes. A questão de segurança tem poucos dados e mais certezas. A questão de educação tem dados para tudo que você quer e menos certezas. Né? Então, são 2 mundos diferentes. Uma vez feito esse estudo de viabilidade, os próximos passos são fazer a modelagem financeira, você estruturar efetivamente esse produto e contratar, implementar, medir e pagar.
né? Tudo isso aqui numa página, deve ser, sei lá, uns 7 anos. Meus próximos 7 anos da minha vida, a gente vai ficar só nessa página do PowerPoint. E é isso. Obrigado.